Uma pesquisa apontou que o número de pessoas endividadas no Brasil caiu pela primeira vez em 4 anos. Assunto importante que a gente vai tratar ainda nesta edição do Brasil Hoje, tá bom? Mas agora o nosso assunto não é esse. Nosso assunto agora é outro, viu? Vamos falar sobre os planos de saúde. Os planos de saúde não podem mais negar a assinatura de contrato com o cliente sob a justificativa de que ele possui o nome negativado em serviços de proteção de crédito e cadastro de inadimplentes. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Para a gente entender mais sobre esse assunto, eu vou falar ao vivo agora com a Caroline Santos, que é especialista em Direito Médico e da Saúde. Doutora que está conectada aqui com a gente, bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Estou à disposição. Então, doutora, eu queria começar entendendo qual que é a motivação por trás dessa decisão. Por que o tribunal considerou injusto negar o contrato de plano de saúde com base na situação financeira ali, com base no fato de aquele possível cliente estar com o nome negativado? Porque vai contra, né, a dignidade da pessoa humana, o direito à vida, o direito à saúde, que é um direito social, e o direito à vida é um direito fundamental. E a parte econômica ultrapassa, né? Ela não pode ultrapassar o direito da vida, o direito que a pessoa tem de ter uma assistência à sua saúde, ou seja, de ter uma vida plena, de ter uma vida com a amplitude dos seus direitos. Certo. E quais são os critérios, então, que os planos podem usar para negar o contrato com determinado cliente? Existe alguma circunstância em que isso pode acontecer ou não? Eu vejo que eles não podem negar de fazer o contrato com ninguém. Por quê? Porque são pessoas jurídicas que devem ter responsabilidade, que o serviço que eles estão prestando é um serviço básico, um serviço de saúde. Agora, o que as pessoas muitas vezes, e é muito importante saber, que os planos negam, é um atendimento emergencial de algo que não é emergente, ou seja, que não é de emergência. A parte contratada entende que o problema de saúde dela é para ontem, e o médico colocou que é uma cirurgia eletiva, por exemplo, dá para aguardar alguns meses ou alguns dias. Então, a pressa não significa emergência, não significa urgência. Essas questões, que são as carências, os planos podem colocar. Inclusive, nós temos a ANS, que regula as carências dos planos de saúde. Mas o STJ e o STF, entendendo que os planos de saúde não podem negar atendimento, assinar contrato com pessoas que estejam negativadas, é um grande avanço para todos os pacientes e beneficiários de planos de saúde. Certo. Agora o foco, então, das análises segue o perfil daquele cliente, né? Então, a gente tem que reforçar aqui a necessidade de prestar as informações corretas e ser o mais sincero possível na hora de oferecer essas informações, justamente para não ter problema depois, né, doutora? Com certeza. Mas o plano não pode deixar de prestar assistência, ou seja, de assinar um contrato, porque já tem uma pessoa, por exemplo, doente. Porque se uma pessoa não estiver doente, ela vai procurar o quê? Ela vai procurar o plano de saúde, né? Então, mesmo que a pessoa esteja doente, é importante você ser sincero no momento da entrevista, porque nem isso, nem você falando que está doente, o plano não pode negar a assinatura de contrato para você. Se acontecer essa negativa, o que o consumidor pode fazer? A quem recorrer nesse caso? O consumidor pode procurar o PROCON, pode procurar a Defensoria Pública, caso ele não consiga pagar um advogado especializado, ou procurar a OAB ou um advogado especializado na área para ingressar com as medidas administrativas ou judiciais cabíveis. Essa história de plano de saúde sempre gera muito problema, muitas dúvidas nos consumidores. Existem agências que fazem a regulação e essas agências elas ouvem os pacientes em caso de problema? O paciente ele tem a quem recorrer nesse sentido? Sim, a ANS. Você pode fazer um protocolo administrativo na ANS, mas eu sempre acho importante contratar um serviço especializado para que possa reclamar na ANS de maneira contundente.
de maneira suficiente a ter uma resposta favorável para o beneficiário. Se a partir de agora a pessoa que tem o nome negativado for recusada ali num plano de saúde, essa pessoa, ela pode, esse plano de saúde, melhor dizendo, ele pode ser multado? O que essa lei prevê de punição para o plano que insistir nessa prática? Então, não é uma lei, é um entendimento judicial a respeito deste assunto, que o plano de saúde não pode negar assinatura de contrato se a pessoa tiver o nome negativado. Não se trata de lei, não saiu nenhuma lei a respeito disso. Pode ser que futuramente ela saia, mas é um entendimento judicial. Se esse entendimento judicial virar súmula vinculante, todo o poder judiciário vai ter que julgar dessa forma, que o plano não pode negar assinatura de contrato, dizendo que a pessoa, sob a alegação que a pessoa tem um nome negativado. Certo. A transparência, ela é muito importante no momento ali da contratação de um plano de saúde. Também é importante Sim. que o consumidor fique atento às cláusulas ali dos contratos, né? Então, acho importante a senhora reforçar aqui sobre a necessidade disso, de ler direitinho, com calma, tudo que está previsto ali, para que no futuro não tenha problema, né, doutor? Com certeza. Ler o contrato todo sem pressa, ler, se tiver dúvida, procurar a quem tirar essas dúvidas, para que você possa assinar aquilo que você está lendo e não aquilo que você está ouvindo. Porque muitas vezes o vendedor, e com todo respeito, eu sou filha de um vendedor, embora ele não esteja mais aqui, mas o vendedor é um profissional liberal que deve ser respeitado, mas precisa de ler aquilo que está escrito e não acreditar naquilo que está se ouvindo, porque às vezes ouvir é diferente daquilo que você está lendo. Então, não importa o que o vendedor ou a pessoa está dizendo, importa aquilo que está escrito que você está assinando. Com todo respeito a todos os vendedores, a todas as pessoas que trabalham nessa área. Tem que estar tudo bem claro ali, né, para o nosso entendimento, para que a gente não tenha dor de cabeça. E quais são os Com principais certeza. problemas envolvendo essa relação das operadoras de plano de saúde com os clientes, os problemas mais comuns que poderiam ser evitados, hein, doutor? Planos de saúde que não querem, por exemplo, adentrar, né, com famílias que tenham pessoas com transtorno do espectro autista. É, outra questão que acontece muito, pessoas que precisam de cirurgia emergencial, muitas vezes se negam de fazer o plano porque vão ter que gastar com esse paciente. Coisas assim, que colocam um plano para fazer primeiro, depois ele vai ganhar. Porque primeiro, muitas vezes, eles fazem uma despesa e uma receita, querem ganhar do contratado, né, do contratante, e depois fazer a assistência médica devida. É uma empresa, plano de saúde é uma empresa, mas que lida com um bem maior do ser humano, que é a vida. Tá certo, tem toda uma função social ali que também precisa ser levada em consideração, não apenas o lucro. Obrigado Com pelo seu tempo certeza. aqui com a gente, viu? Até uma próxima. Obrigada. Tchau, tchau.